Senhor presidente, vereador Juarez, primeiro secretário, vereador Bal, segundo secretário, vereador Cecil, vereadora Zélia, vereadora Batalha, colegas vereadores, assessores aqui presentes, o procurador da Câmara, também está ali, José Edson, iniciando cumprimentar a todos. Alguns esclarecimentos ficou claro hoje. O depoimento de Eduardo, para muitos colegas, foi até vazio, mas eu, de certa forma, esclareceu um detalhe. Ficou claro que Eduardo não é o proprietário. Ele não disse que era mentira, nem disse que ele não pôde fechar o acordo. Ele tinha que consultar o outro. E alguém de vocês, está gravada a reunião, pode dizer que ele citou o nome desse outro? Vamos sair dessa reunião aqui, os 15 vereadores, sem saber o nome do proprietário. Eu deixei de propósito. Eu fiz a pergunta bem suave, para ele não perceber onde ele ia entrar. E ele ficou bem claro que eu tive com ele e ele facilitar um acordo. Eu não era o advogado na área com a pessoa, eu era advogado na área trabalhista. Acompanhei a família que pediu para aquele momento acompanhar. E ele, naquele momento, ele não podia fechar o acordo porque tinha que consultar o dono. E hoje ele apresentou como dono. Que dono? Que para fazer um acordo ele não tinha força para fazer. Teve que consultar alguém. E eu pergunto, ele disse o nome desse dono? Ele trouxe, por acaso, eu só podia fazer 2 perguntas, ele não podia estender, tinha que cumprir a determinação. Ele apresentou o estatuto da empresa, como sócio, que percentual, quem é o outro dono, e ninguém perguntou. Quer dizer, se viesse qualquer pessoa aqui se apresentar como dono, podia até ser o menino que é diretor, o irmão de Luiz do Matadouro, ele, por Sérgio, ele podia sentar ali e dizer que era o dono. Ele se identificou à mesa diretora, ele mostrou o contrato social e ninguém perguntou nada. Eu fiquei ali calado, só olhando. E cadê a prova que ele é o dono? Cadê o nome do outro dono? O dono que, quando ele teve uma conversa comigo, não podia fazer acordo porque tinha que consultar o proprietário se podia ou não fazer aquele acordo. É interessante, é algo para cada um analisar, mas faz parte do trabalho e a gente tem apenas que registrar e que cada um pense, reflita, cada um vereador, né? Cada um reflita e tire suas conclusões. Eu estive hoje em Pitombeira, no Brejo, na terra de Daniel, de Marquinhos Paz, de Jairo, Juarez, que na verdade outros vereadores tiveram voto lá, inclusive eu um pouquinho mais tive, mas quando eu digo a terra é porque vocês moram lá, tem uma votação maciça lá, então são mais verdadeiros representantes daquela comunidade, como tem outros vereadores que têm voto, mas eu destaco vocês 4. E cheguei lá, tem uma matéria que vai para o WhatsApp, onde nós conversamos, inclusive com alguns alunos, e onde ele registrou que estava dias sem aula, e lá é a região mais privilegiada, onde os carros, por conta de vereadores que é da comunidade, faltaram menos. E hoje eu não vi um carro nem para fazer chá. Uma Toyota trazendo uma pessoa. Cheguei lá às 7 e pouca da manhã, 7h15. Fiquei aguardando, a escola estava aberta, 2 funcionários. O que é bom, nós temos que dizer, bem cuidada, pintadazinha, as cadeiras no lugar. Ninguém pode reclamar de limpeza, nem da gestão da diretora. A escola estava dentro do que dependia dela, estava correto. Aí fizemos umas entrevistas com os alunos e registramos, filmado, onde eles disseram que estavam sem aula e que não teve um carro hoje lá, um carro, desde ontem, certo?
E, inclusive, outra coisa que tem que ser colocada é o carro que transporta os professores, que só chegaram de 10 para as 8. Isso pode não ser nada do ponto de vista, mas na carga horária, 20 minutos, 30 todos os dias, no final do ano, isso vai dar uma perda de aula àqueles alunos, porque está chegando tarde o carro que transporta os professores, não está chegando no horário exato. Vi alguns alunos que estiveram presentes, sentados na sala de aula, aguardando o professor chegar. É uma coisa meio estranha, né? Porque a gente teve a oportunidade, o meu pai teve condições de me botar em escolas particulares, embora eu estudei em escola pública também, na APA, o primário, mas os professores chegavam primeiro que os alunos. Lá a gente viu o contrário. Agora, me receberam muito bem, os professores, assim, a gente percebe com vontade. De repente o atraso do carro não tem nada a ver com os professores, é com o proprietário do carro, o carro da prefeitura que está saindo atrasado. E eu perguntei, qual é o horário que chega esse carro aqui? Entre 15 para 8 e 10 para as 8. Então o horário da aula não é esse, é 7h30. Há um prejuízo, professor Maxé. E todo dia, 20 minutos de aula, quando chegar no final do mês, do ano, isso pesa em pelo menos uma semana de aula. Então, uma coisa que eu gostaria de deixar registrado. Verifiquei a merenda. A merenda, como colocou o secretário aqui, não foi o que ele disse. Tem lugar para guardar a merenda. As prateleiras vazias lá. Filmamos, o que eu estou dizendo está filmado. Eu não quero fazer nenhuma acusação indevida. As prateleiras estavam vazias. O que tinha sobrando que dava para o meu estudo era arroz. Tinha o suficiente de arroz. Arroz tinha, mas, por exemplo, a freezer, quando eu abri, não tinha um pedaço de carne, uma asa de galinha, nem nada de carne. Proteína zero. E estava aguardando há mais de uma semana. Certo? Abriu a freezer lá, nós tiramos, o que eu estou dizendo, foi filmado e tirado foto, para que depois não fazer nenhuma acusação indevida. E lá estava desse jeito a merenda, faltando. E eu perguntei à funcionária, que eu não quis dela filmasse o rosto dela, para não prejudicar, mas ela disse que tem dia dessa semana que ela levou a tomate, o coentro, a cebola, para fazer um molhozinho com salsichazinha, para poder alguém comer, porque não tinha nem a verdura para fazer. Então isso aqui eu estou colocando, está lá, filmado. Falei com a diretora, ela confirmou assim que tem essa dificuldade. Ela confirmou que essa falta de transporte, mais da metade dos alunos não estão indo à sala de aula. Tinha sala de aula, gente, que tinha 4 alunos. Os 4 conseguiam ir a pé, na carona de moto, ou às vezes no transporte que já passa para ir para Limoeiro, aí o pai tinha condições de pagar e ia, mas muito pouco. Não tinha 40% dos alunos presentes hoje na escola. E ontem foi do mesmo jeito. Se alguém quiser ir amanhã, vão lá, confirma amanhã, que pelo jeito não vai legalizar esse transporte amanhã. Alguém pode ir também amanhã e verificar se tem falta de transporte. Eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação, querendo criticar a gestão nesse sentido. Eu estou falando da realidade, uma realidade que afeta os alunos. E é um prejuízo pedagógico. Quem pode mais dizer aqui nessas 15 vereadores é o vereador Marcos Sérgio, que é professor, e pode entender mais. Todo mundo vai compreender, qualquer vereador, mas você principalmente por conta de ser professor, e sabe que o aluno que perde uma semana, 2, 3 de aula para repor essa matéria, para recuperar, especialmente aqueles alunos que iam para as escolas estaduais de segundo grau, onde aquelas escolas teve o Enem, o teste do Enem, passaram justamente 2, 3 semanas antes do curso do Enem, da prova do Enem, e não tiveram aula. Quer dizer, justamente o período de talvez revisão, de aprender mais alguma coisa, para ter mais alguma chance no exame do Enem. Infelizmente foram prejudicados, não vai ter outra prova do Enem para fazer esse ano. É prejuízo que não pode ser recuperado, mas isso é a verdade. Está filmado, está documentado. Então, infelizmente, o professor secretário teve aqui, o professor Luiz Gonzaga teve aqui, colocou uma forma diferente, disse que ia resolver. Fazem 8 dias e continua faltando o transporte. As merendas estão precárias, está lá, quem quiser ir pode ir.
E eu justamente estou fazendo, filmando, tirando foto, por conta de que amanhã depois não venha dizer que fizemos alguma acusação só por ouvir dizer. Eu tenho muito cuidado para que isso não aconteça. E quero deixar registrado, lamentar, só tenho a lamentar, é a posição de alguns colegas em recusar emenda no orçamento de minha autoria. Eu sei que represália algumas posições políticas, pode ter tido algum pedido, alguma conversa no sentido que eu teria feito emenda demais, mas quem quiser vai buscar o orçamento do ano passado e verificar que eu apenas copiei. E se está muita, eu concordo com vocês, porque o prefeito não executou nenhuma. Se ele tivesse executado 10 emendas minhas, aí eu tinha diminuído 10 emendas. Se ele tivesse executado 20 emendas do que eu pedi, diminuía 20 emendas. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Está aí a ex-assessora Virgínia, que sabe que o ano passado preparamos essas emendas, ela participou, ajudou, e sabe que as emendas foi feitas o ano passado. Quem quiser pegar do ano passado, pegar desse ano, está aí para ver. Foi apenas represália a minha pessoa. Cada um dá o que tem, cada um age com a sua consciência. E se acha que isso foi bom e serviu para você, rejeitada não pode ser pedida, porque foi rejeitada. E quem perdeu foi o povo. E vocês podiam fazer outras retaliações à minha pessoa, de outra forma, uma coisa diretamente que me prejudicasse a minha pessoa e não que chegasse a prejudicar a coletividade. Mas eu entendo, cada um dá o que tem e faz o que acha que é certo. Obrigado. Mais vereador que vai dar a palavra.